Em julho de 2010 é lançado Limbo, um game independente da geração anterior dos consoles e PC, produzido pela empresa dinamarquesa Playdead. O gênero do jogo é complexo, nele há elementos de terror, suspense, puzzle e conceitual. No início assumimos o controle de um garotinho que acorda num lugar estranho, tipo uma floresta silenciosa, vazia, que faz jus ao nome do game. O enredo do game é complexo de definir, uma vez que o jogo começa sem nenhuma introdução, já com o despertar do garoto na floresta. A história tem sua base, porém é aberta a interpretações, e tudo que será dito nesse vídeo são apenas teorias. Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links de sites que ajudaram muito na pesquisa desse vídeo. Antes de qualquer coisa, vamos a um resumo do jogo. O garoto desperta no limbo. Ele vaga pelo local encontrando muitos perigos, como se tudo ali conspirasse contra ele. Lugares altos, espetos, armadilhas, que na gameplay, principalmente numa primeira jogada, sempre resulta na morte do garotinho de diversas maneiras, seja esmagado, despedaçado, afogado, etc, etc. Sem falar nas criaturas que ele encontra no caminho, como uma aranha gigante feroz, um verme parasita e até mesmo outros garotos parecidos com ele, que o perseguem e tentam matá-lo também. Durante a jornada podemos ver o vislumbre de uma personagem feminina, que sempre desaparece antes que possa ser alcançada. A floresta eventualmente cede a um cenário de uma cidade em ruínas e também a uma mina. Após todo o percurso, se o garoto sobreviver, ele é arremessado contra um tipo de parede invisível que quebra como vidro, permitindo que ele acesse seu outro lado. Chegando lá, o garoto se vê novamente na floresta, porém lá ele encontra a menina e ao se aproximar, ela se levanta assustada e antes de qualquer coisa, o game termina. Analisando o fundo do menu inicial, vemos o cenário final do jogo vazio. Ali tem os restos de uma escada quebrada que dava aparentemente numa espécie de casa da árvore. Acima dela podemos perceber moscas em volta, como há também no som, barulho delas, e em algo em decomposição. Se a gente for nos pontos mais óbvios, como o nome do game é Limbo, o personagem estava numa retratação perfeita do limbo. No final, sua irmã estava terminando de tapar um buraco na terra e sentiu sua presença. Chegamos em conclusões rápidas como tudo que se passou era a jornada de um espírito no limbo até sua compreensão da morte. O garoto provavelmente havia caído da casa da árvore e por isso morreu, e desde então estava procurando voltar, achar sua irmã, etc e tal. Mas, como eu disse, essas conclusões são óbvias. E um game com uma genialidade desse tamanho e um cuidado tão delicado nos detalhes precisa ser analisado camadas mais a fundo. No início da jornada, o garoto pula num barco. Nesse momento, vemos a tela se distanciar um pouco, a claridade domina o cenário até que ele chega do outro lado. Esse trecho nos remete muito a uma sensação de transição, de passagem, ou seja, era como se ali, ao escolher começar a andar, o garoto estivesse dando início ao seu desligamento do mundo vivo e dando início ao processo espiritual da morte. Um pouco mais adiante, ele se depara pela primeira vez com a aranha. Essa que pode matar o garoto de uma maneira brutal se tiver a chance. Por outro lado, há momentos em que, após ele ser capturado pela aranha, ela o envolve na sua teia. Isso levantou teorias de que talvez a aranha estivesse tentando, na verdade, proteger o garoto, impedindo que ele siga adiante com a sua jornada. Já outros afirmam que, na verdade, a aranha é apenas uma alusão a um medo que o garoto trazia da vida, que ganhava forma e se ampliava no limbo. Particularmente, eu não acho que a aranha tenha alguma intenção de proteger ele durante o gameplay. Mais adiante, surgem inimigos humanos, garotinhos também, assim como o protagonista. Eles o atacam com paus e lanças, com ódio no coração. Novamente eu vou dar espaço para duas interpretações. Supondo que o limbo tenha suas próprias regras para com os visitantes, eu presumo que os garotos sejam apenas criações do lugar, com o único propósito de atormentar o protagonista. Isso, ou outra possibilidade, é que eles também estejam perdidos no limbo e ao ver o garoto enxerguem uma ameaça. Talvez até literalmente, enquanto nós vemos o garoto, eles veem uma criatura. Ou assim como o garoto os vê atacando ele, do outro lado é a mesma coisa. Eles veem o garoto atacando eles. Agora, se o limbo realmente sofre influência do interior psicológico do seu vagante, aí a gente pode teorizar que os garotos são alusão à má convivência que ele tinha com seus colegas enquanto vivo, por quem sofria bullying, etc e tudo mais.
Vemos ao longo do jogo bastante chuva, que, como se já não bastasse a cor e a situação, passam a sensação de tristeza, provavelmente representando o luto, talvez do próprio garoto, que subconscientemente já entendeu que a sua vida acabou, ou daqueles que ficaram para trás sofrendo a sua perda. Alguns elementos que vemos ao longo do game, quando combinados, podem dar vida a uma nova interpretação. O acidente de carro. Numa passagem, nós precisamos resolver um puzzle alternando a gravidade, de um jeito que lembra muito um acidente na estrada. O garoto vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. E lá nos ambientes urbanos podemos ver um hotel, que pode indicar que a família estava num hotel antes da tragédia, em uma viagem em família. E isso somado à parte final, onde o garoto quebra a parede de vidro, pode remeter à maneira como ele morreu, sendo arremessado pela janela do carro após o capotamento. Agora, o desfecho. O grande culpado por fazer tudo relacionado a esse game ser incerto, como eu disse, ficar só no talvez, é que após ver a garota, ela só tem uma pequena reação e o raio do jogo acaba, mano. Qualquer migalha a mais teria confirmado muita coisa, mas aí também não teria graça. Eu adoro o modo como eles finalizaram, a sutileza da reação da menina, que por ser tão sutil, acaba dando margem para 1000 possibilidades. E eu vou comentar as 3 principais teorias em cima dela. A primeira, como eu falei no começo, a garota está viva, desolada com a morte de seu irmão e no momento final sente a presença dele. Eu não compro muito essa por um simples motivo. O garoto não passou por tudo aquilo no limbo para no final virar só um espírito vagante no mundo dos vivos. Se fosse assim, seria a mesma coisa dele permanecer no limbo. O que até faz sentido, já que no limbo tudo se repete. Mas como houve a quebra da parede, a sugestão de conquista, de ruptura, né? E como ele só conseguiu chegar até ela nesse ponto, perde um pouco de sentido. Segunda teoria, ambos estão mortos e a quebra da parede simbolizaria a chegada do garoto no céu. Isso contribuiria com a teoria do acidente de carro, porém, poderia o céu ser tão triste quanto o limbo? Além disso, a garota parecia triste, como eu falei, mexendo na terra. Acho que se fosse o céu, o game daria mais indícios disso, ainda que artisticamente teria mudado um pouco, né, dado mais vida, mas como a gente vê, tudo permanece exatamente igual. E a última teoria, o garoto, ou ambos, estão mortos e estão no inferno. Essa ganha força no momento em que, atravessando o letreiro do hotel, a seta completa a palavra hotel com mais um L. Se você posicionar as letras na ordem certa, vira to hell, para o inferno. Enfim, teorias, suposições, é só isso que teremos desse game, talvez para todo sempre. E que bom, né? A graça da arte muitas vezes é essa. Dá pra gente só o que é necessário para a geração de mais e mais perguntas. Clique em gostei se for o caso, compartilhe o vídeo, ative o sino e a gente se vê.